Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, meus caros seres filosóficos. Viva o espírito dionisíaco, viva lá a vida louca e vamos lá. Hoje nós iremos tratar a respeito do método dialético socrático, que consiste em 4 etapas. Se você for pesquisar na internet e colocar método dialético socrático, como na internet eles pegam as respostas mais resumidas, vai aparecer somente o que? Somente a ironia e a maiêutica, mas um método dialético de Sócrates, por isso que é socrático, ele consiste em 4 etapas e não somente na ironia e na maiêutica. Sabemos que Sócrates era filho de um artesão com uma parteira, então ele se dizia meio que ter a mesma profissão que a mãe, porque a mãe do Sócrates, ela ajudava as mulheres a trazerem novas vidas para o mundo, ela ajudava as mulheres com o parto dos bebês, e o Sócrates ele fazia a mesma coisa, só que ele não fazia o parto de bebês em si, fazia o parto de novas ideias. Era por isso que ele também se considerava um parteiro. A gente sabe que é um grande mistério ainda a existência do Sócrates, mas a gente não tem confirmação da existência dele somente através do discípulo Platão. Se você pega o Aristófanes, por exemplo, o Aristófanes ele foi um dramaturgo ali do período socrático. E o que é que ele vai fazer? Ele escreve também uma peça chamada As Nuvens, onde fazia o Sócrates como que aquele cara meio louco, aluado, doidão do pão de queijo, que ficava perguntando as coisas para as pessoas sem fundamento algum, embasado em nada, sem nenhum embasamento. E o Aristófanes não era ninguém, nada mais e nem nada menos do que o maior nome da dramaturgia do gênero da comédia, porque com o surgimento da dramaturgia, pois a dramaturgia ela também surge na Grécia Antiga. Portanto, dentro da dramaturgia, na Antiguidade Clássica, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos 2 gêneros. Nós não tínhamos todos esses gêneros, por exemplo, igual filmes que vocês veem, que tem ação, suspense. Não. Lá não funcionava dessa maneira. Como a gente também está falando da origem da dramaturgia, se tinham apenas 2 gêneros, que era justamente a comédia, a qual o Aristófanes foi o maior nome, e se tinha também o que? A tragédia, que ou você ria ou você chorava. Mas enfim, apesar de a comédia ela ser bem badalada, as pessoas elas se identificavam e gostavam mais o que? Da tragédia, do gênero da tragédia. Porque na tragédia se tinham narrativas de criaturas sobrenaturais, deuses e heróis trágicos. Então as pessoas gostavam mais desse tipo de contexto. Portanto, as pessoas elas gostavam assim mais da tragédia. Mas não quer dizer que elas não gostavam também da comédia. O que a gente sabe de Sócrates é que ele não escreveu nada. Especula-se aí, né? Muitas pessoas dizem que era por causa que ele era analfabeto, então é por isso que ele nunca escreveu nenhum livro, ele nunca chegou a escrever nada. A sua filosofia era somente através do quê? Da oratória, da dialética. E é por isso que dentro, né, da sua oratória, da dialética, o modo como ele é retratado, como a sua filosofia é trabalhada, foram identificadas 4 etapas dentro do seu método dialético, ou seja, era a forma como ele aplicava a sua filosofia. É método porque era a forma como ele utilizava a filosofia. É dialético por quê? Porque é na dialética, na oratória. E é socrático porque é de Sócrates. Então a gente tem o que? As 4 etapas do método dialético socrático.
As 4 etapas são exortação, indagação, ironia e, por fim, a maiêutica socrática. A primeira etapa é a exortação. O que seria essa exortação? Exortação seria justamente o convite ao filosofar. O Sócrates ele não te forçava a querer conversar com ele não te forçava a nada. As pessoas simplesmente iam lá, conversavam com ele e as pessoas procuravam ele para conversar com ele. Então ele acabava ali naquele papo, como já estava meio que já com mais profundidade, ele queria só se aprofundar mais um pouco. Então ele fazia um convite ao filosofar, para a pessoa, se a pessoa quisesse filosofar com ele, tava tudo bem, tudo beleza. E se não quisesse filosofar, tava tranquilo também. Mas de um jeito ou de outro, a sabedoria de Sócrates era tão grande que as pessoas sempre queriam filosofar com Sócrates. Então, o primeiro passo era justamente esse, a exortação, que é o convite ao filosofar. Então, você aceitando esse convite, você poderia falar a respeito de qualquer tema que você quisesse debater com Sócrates ali com profundidade, ele iria debater com você numa boa. Nós temos agora a segunda etapa, você tendo aceito o convite ao filosofar, você tendo passado pela primeira etapa, que é a etapa da exortação, você entra agora na segunda etapa do método dialético socrático, que é a indagação, que seria justamente o questionamento socrático. Digamos que lá na primeira fase, na da exortação, quando você aceitou o convite para filosofar, digamos que você colocou o tema da felicidade. E o Sócrates vai ouvir o que é que você acha que é a felicidade. Ele vai ouvir você falar tudo o que você acha, sem nenhum problema. Vamos suponhamos vamos supor que você falou lá para Sócrates que a felicidade para você era ter dinheiro, era ter fama, certo? Aí aqui, na indagação socrática, após, por exemplo, ouvir você falar sobre isso, ele vai dizer o seguinte: como é que pode então ter muita gente por aí que tem dinheiro e tem fama e não é feliz? Se você pegar, no nosso mundo atual, no nosso mundo contemporâneo, tem muita gente aí que tem dinheiro e fama e vive triste. Tem uma frase bem famosa que as pessoas costumam usar, para esse tipo de coisa. Ah, mas é melhor chorar em Paris do que estar chorando dentro de um ônibus lotado. Mas o que é que ele quer dizer com isso? É justamente o que é que existem pessoas que possuem tudo assim, o que você deseja materialmente, mas só vive triste. Vamos pegar um exemplo aqui, o quê? O vocalista da banda Linkin Park. O cara tinha dinheiro, tinha fama, mas a depressão destruiu ele. Tem um vídeo dele onde mostra ele algumas horas ali, antes dele cometer o suicídio, o cara rindo e feliz. Uma pessoa que tinha fama, tinha dinheiro, e o que foi que acabou acontecendo? A pessoa que estava ali aparentemente feliz, tinha dinheiro, tinha fama, acabou ceifando a própria vida. A Amy Winehouse também, bem famosa, se afundou no mundo das drogas, Acabou morrendo de overdose. Aqui no Brasil também, o vocalista da banda Charlie Brown Jr., o Chorão, acabou morrendo de overdose também. Sabe-se lá, o que é que se passa às vezes na cabeça das pessoas, ninguém sabe o que é que se passa. Às vezes a pessoa pode estar feliz, pode ter tudo ali materialmente, mas a mente está um turbilhão, que nem a pessoa sabe o que é que está fazendo direito e acaba optando às vezes por ceifar a própria vida, mesmo tendo tudo ali o que muita gente deseja ter materialmente. Isso foram só alguns exemplos para vocês entenderem, compreenderem melhor
o quão Sócrates era profundo a respeito das coisas. Ele enxergava as pessoas com muito mais profundidade. Ele olhava para as coisas com muito mais profundidade e não somente apenas de uma forma superficial. Então, beleza, você aceitou o convite ao filosofar, você passou pela exortação, o Sócrates ouviu o que você tinha para falar, debateu com você com mais profundidade a respeito das coisas, então ele vai te lançar na segunda etapa, que seria o questionamento socrático, a indagação, a segunda etapa. Como, por exemplo, depois de você ter discutido muitas coisas a respeito da felicidade, ele vai perguntar para você o seguinte: se a felicidade, então, para você consiste em ter bens materiais, se você só vai ser feliz quando tiver dinheiro e fama, porque tem pessoas que possuem dinheiro e fama e são tão infelizes, enquanto existem pessoas que não possuem quase nada e são bem mais felizes do que pessoas que possuem muito. Então, automaticamente você vai tomar aquele baque, você vai tomar um choque. E nisso você acaba caindo na terceira etapa do método dialético socrático, que seria justamente a ironia. A ironia é quando você toma esse baque, quando você toma esse choque e tem toda uma desconstrução de pensamento, ou seja, o que você achava que sabia, na verdade você não sabia. Você vai descobrir que o que você achava que era certo ou errado, e assim funcionava uma conversa com Sócrates. Você chegava para conversar com ele, se achando aí o pica das galáxias, eu sei de tudo. Só bastava apenas você ter uns minutinhos com Sócrates de uma conversa, uma prosa que rapidinho você iria mudar essa sua concepção. Imagina essa desconstrução como aquela que sua mãe, o seu pai ou seu responsável já fez alguma vez com você na sua vida. Imagina o Sócrates como essa grande mãezona. Por exemplo, quando a sua mãe pega e fala: meu filho, minha filha, eu vou sair de casa, você lave a louça. Isso sua mãe, seu pai ou seu responsável aí, né? A pessoa que é responsável por você. Eu tô colocando no mãe, mas é só um exemplo, tá? Então assim, ó, a sua mãe vai lá e fala o seguinte, né? Meu filho, quando eu sair, você lava a louça. Quando eu chegar, eu quero a louça limpa, limpar a casa. Então, ela pega e sai para trabalhar e você vai lá, né? Todo feliz, com todo amor e carinho. Você vai lá, limpa a casa, lava a louça, aí ela pega e vai dar uma daquela de fiscal da limpeza. Vai olhar se você lavou a louça, aí passa ali o dedo na louça e saiu aquela gordurinha. Já olha meio assim, meio torto. Já não está muito bem lavada. Vai ver a casa ali, a casa às vezes não ficou muito limpa, ou então entrou umas poeiras depois que você limpou. E acontece, né? Então ela vai olhar para você e vai falar o seguinte: você lavou a louça? Você lavei, mãe. Você limpou a casa? Lavei, mãe. Igual tua cara, né? Ou seja, você fez ali com amor e carinho e aí você pega uma resposta dessa. Então você acaba tomando aquele choque, aquele baque. Aquilo acaba ali desconstruindo. E era basicamente assim que funcionava a desconstrução do pensamento dentro da ironia socrática, que seria a terceira etapa do método dialético socrático. Então você passou pela exortação, pela indagação, acabou caindo na ironia e, consequentemente, agora também já cai na maiêutica socrática, que é a quarta etapa do método dialético socrático. E ela vai funcionar da seguinte maneira: a maiêutica é justamente o ué, ou seja, o parto mental, o nascimento de novas ideias. Lembram lá no começo
que o Sócrates dizia que assim como a mãe dele, ele também fazia o parto, só que ele não fazia o parto de bebês, mas sim fazia um parto mental, fazia um parto de ideias. Então a pessoa chegava para conversar com ele e acabava descobrindo que o que ela achava que era certo ou errado, e o que ela acreditava saber, o que ela pensava ser um conhecimento fixo e inalterável, na verdade não era bem assim. E ela vai descobrir que na verdade só sabe que nada sabe. E essas foram as 4 etapas do método dialético socrático. Sendo elas novamente lembrando: primeira etapa, exortação, convite ao filosofar. Segunda etapa, indagação, questionamento socrático. Terceira etapa, ironia, desconstrução do conhecimento, desconstrução do pensamento. E, por último, a maiêutica. O parto mental, nascimento de novas ideias. Então, a maiêutica socrática seria justamente esse parto mental, este nascimento de novas ideias. E era isso que Sócrates fazia. E esse foi justamente um dos motivos que levou à condenação de Sócrates, porque o Sócrates ele combatia aí muito a questão da arrogância, assim como combatia a ignorância dos homens e também a sua prepotência.